Glória a Deus. Atos capítulo 4, do versículo 31 ao versículo 35. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, por favor. O livro de Atos foi escrito por Lucas e é endereçado a um homem chamado Teófilo. E o objetivo foi demonstrar o avanço triunfal da Igreja de Cristo nas fronteiras estreitas do judaísmo para o mundo gentil. Não somente isso, mas a missão do Espírito Santo na vida e no papel da Igreja, enfatizada pelo derramamento do Espírito Santo como provisão de Deus para capacitar a Igreja a proclamar o Evangelho e a dar continuidade ao ministério de Jesus. O livro de Atos não é um livro comum, é um livro de progressão, é um livro de avanço, é um livro de crescimento. E para isso, essas duas cartas escritas pelo mesmo autor, Lucas, o Evangelho de Lucas trata dos assuntos elementares de Cristo. E o livro de Atos, ele trata simplesmente do avanço da igreja por meio desse Cristo. Então nós estamos dentro de um contexto de avanço da igreja. Diz assim o texto bíblico, todos acharam? Digam amém. Amém, irmãos? E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Repartia-se por cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Amém. Na sua Bíblia ainda, Atos capítulo 2, versículo 42. Atos capítulo 2, versículo 42. Diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Graças rendemos a Ti, ó Deus, pela Tua infinita misericórdia, pela Tua palavra. Que o Teu Espírito traga todo pensamento cativo à Tua palavra, de maneira, Senhor, que possamos ouvir aquilo que Tu queres e tens determinado para cada um de nós, como estrutura, como suporte e como visão para a Tua igreja. Louvamos, ó Deus, por cada membro, por cada visitante, por cada família aqui representada. Louvamos pela comunidade na qual estamos inseridos. Louvamos pelo Teu nome, Senhor, porque Ele é o único digno de ser louvado e adorado, toda glória e honra somente a Ti. Muito obrigado por tudo, nós Te louvamos e Te agradecemos e Te glorificamos por tudo, em nome de Jesus. Amém.
Quando falamos de um modelo de igreja viva, que é o que nós queremos tecer hoje, nós estamos falando em primeiro lugar que uma igreja viva, ela tem uma principal característica, que é a preocupação com a glória de Deus. A base principal de uma igreja está na glória de Deus. Ela não está na glória de homens, mas na glória de Deus, porque tudo se volta para Deus. Em Romanos 11, versículo 36, diz que nele, por ele são feitas todas as coisas, glória, pois, somente a ele. Toda honra e toda glória somente a Deus. Então toda igreja viva, ela tem essa característica. Seu objetivo primário, principal, como foco direcional, é a glória de Deus. O segundo ponto que eu preciso entender também como uma igreja viva, é que uma igreja viva não é perfeita. Uma igreja viva, ela é feita de pessoas imperfeitas e que buscam a perfeição, não de pessoas perfeitas. Pessoas perfeitas só existirá no céu, quando o texto da parousia de 1 Coríntios 15 diz que o que é corruptível será revestido de incorruptibilidade, o que é mortal, de imortalidade. Então, na verdade, você nunca terá uma igreja perfeita. Você terá igreja com dificuldades, com problemas, porque a igreja é feita de pessoas com dificuldades e com problemas. Então, certamente, uma igreja perfeita, ela não é uma igreja que vai existir na terra, mas uma igreja que estará existindo no céu. Enquanto nós estamos na terra, nós convivemos com a imperfeição, com os erros. Ovelhas erram, pastor também erra. Ninguém é perfeito. Perfeito é só Jesus. E na busca da perfeição nós falhamos, porque naquilo que queremos de melhor, nós extrapolamos nas nossas colocações e nas nossas obliterações. E aí nós cometemos desvios, porque queremos na verdade o melhor, mas não teremos o melhor e o perfeito na terra. Nós buscamos constantemente isso. Então todos falharão, indistintamente, do pequeno ao maior, todos cometerão falhas e erros. O terceiro grande ensino de uma igreja viva é aquela igreja que sabe suportar uns aos outros em amor, que é a coisa mais difícil que existe. Não é fácil suportar em amor, não é fácil suportar o outro do jeito que ele é. Você é diferente de mim, eu sou diferente de você, e certamente nessa diferença nós vamos nos chocar. Nessa diferença, os teus espinhos estarão ferindo a mim e os meus estarão ferindo a você. E nós precisaremos saber lidar nessa situação e não nos ferir ao ponto de nos tornarmos doentes nessa relação. Então, na verdade, uma igreja viva é uma igreja não perfeita, mas uma igreja que busca a perfeição e que sabe conviver na superação das suas dificuldades, nos seus relacionamentos. Amém? Para tornar esses relacionamentos saudáveis. Quarto ponto importante que eu preciso entender de uma igreja viva, que é uma igreja que vive o avivamento em Deus. É uma igreja avivada. E muitas vezes nós entendemos avivamento como algo diferente. Entendemos avivamento como você falar em línguas. Entendemos avivamento como a igreja do reteté, né? Entendemos a igreja do avivamento, uma igreja que tem visões, manifestações espirituais. Mas não é isso. Avivamento não são essas classificações desses índices que eu estou dando para você. Avivamento é um coração movido para Deus. Avivamento é um coração que arde pelas coisas de Deus. Avivamento é um coração que está voltado e pautado nas coisas de Deus. Então, quando eu sou igreja e vivo o avivamento,
o meu coração é um coração voltado para as coisas que são de Deus. Eu quero Deus, eu desejo Deus, e o principal na minha vida é Deus. Amém? Isso é ser avivado, e não simplesmente indicativos de manifestações espirituais. Hoje eu quero apresentar a você, em primeiro lugar, os indicativos de uma igreja viva, além desses indicativos que eu apresentei outrora. E o primeiro indicativo que eu quero apresentar a você, de uma igreja viva, é o desejo de imitar a Cristo. Uma igreja avivada, ela imita Cristo, ela é imitadora de Cristo, ela procura viver em função daquilo que Cristo fez e faz. Ela é uma representante de Cristo na terra. Então, a quem deve imitar, ela não imita o seu pastor, porque o seu pastor também está imitando a Cristo. Ela imita Cristo, o foco é Cristo, o objetivo é Cristo, a ideia é Cristo, toda a visão é Cristo, e não são nós mesmos, não somos nós mesmos, mas sim Cristo. Segundo, uma igreja como indicativo, uma igreja viva, é uma igreja que manifesta o fruto do Espírito, que está em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ela manifesta o amor, ela manifesta a fé, ela manifesta a paz, ela manifesta a alegria, ela manifesta a benignidade, a bondade, a mansidão, a temperança, o domínio próprio. Ela manifesta o fruto do Espírito. É uma igreja alegre, é uma igreja feliz, é uma igreja benigna, uma igreja pacífica, uma igreja calma, uma igreja que tem um temperamento controlado pelo Espírito Santo, porque ela possui o Espírito dentro dela. E quando eu estou falando de igreja, eu não falo apenas em aspecto físico, eu estou falando também de você, enquanto igreja de Cristo Jesus, em aspecto espiritual, porque a Bíblia diz que nós somos tabernáculo do Deus vivente, somos a igreja de Cristo, você é a igreja de Cristo. O fruto do Espírito precisa se apresentar em você. Terceiro indicativo de uma igreja que possui a vida nela, porque ela possui Cristo, é temor a Deus. Temer a Deus é diferente de ter medo de Deus. Algumas pessoas têm medo de Deus, tem medo que Deus pese a mão, tem medo que Deus lance doenças, tem medo que Deus possa tirar o que ela tem medo que Deus tire a vida dela, e as pessoas servem a Deus com medo. Eu vi há pouco tempo uma declaração do Senhor, o senhor governador Witzel, quando ele disse automaticamente: se você, ou você sai com a Bíblia na mão, ou então nós vamos te matar, E ali eu vi alguns comentários de alguns pastores, e eu vi a ideia clássica de Constantino, uma ideia do passado, em que forçou todo Roma a ser crente. Ou você anda com a Bíblia, meu irmão, ou você morre. Na verdade, não é uma troca, eu não troco a minha vida pela Bíblia, eu tenho que conhecer a Deus, eu tenho que temer a Deus. O que temos que levar para o povo é o temor a Deus, o conhecimento de Deus. Precisamos mostrar quem é Deus, e a única forma de mostrar a Deus, às pessoas Deus, é nós vivendo esse Deus. E a única maneira de poder mostrar esse Deus é eu conhecendo Deus. Eu preciso temer a Deus. Temor a Deus é somente para quem conhece a Deus. Quem não conhece Deus vive uma vida largada e desregrada, ele não se preocupa. Quem teme a Deus, teme. Quem teme a Deus se preocupa, porque ele sabe que diante dele está céu e inferno, e um dia ele terá que prestar conta diante do Senhor. O quarto indicativo de uma igreja espiritual, uma igreja viva, é uma igreja que prioriza as coisas espirituais e não as coisas materiais. Ela não prioriza aquilo que é humano, que é visível, ela está priorizando aquilo que é em linha espiritual, que não se vê.
Ela está dentro de um parâmetro espiritual de visualização diferente. Enquanto alguns buscam as coisas da terra e brigam pelas coisas da terra e questionam as coisas da terra, a igreja, ela está olhando para aquilo que está em cima. A guerra espiritual que existe dentro de nós e dentro da igreja, para que você possa ser vencedor, para que você continue e não pare, para que você olhe Cristo como Senhor e autor da sua fé, de se manter firme em Cristo Jesus. Então, ser igreja é priorizar aquilo que é espiritual. Olha Mateus 6, quando diz a Bíblia: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Prioridade, as coisas de Deus. Secundário, as coisas que nós necessitamos. Elas virão, consequentemente, ser nutridas e supridas por Deus, quando eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida. Deus tem que estar em primeiro lugar na minha vida. Ele precisa estar em primeiro lugar na minha vida. E quando Ele está em primeiro lugar na minha vida, então o espiritual, ele suplanta o material. O espiritual, ele absorve o carnal, porque fica aquilo que é do espírito, porque Deus está em primeiro lugar na minha vida. Quinto ponto importante: uma igreja viva é uma igreja que vive o sobrenatural de Deus. Ela vive as manifestações de Deus, ela vê Deus operar, ela vê Deus agir. Você vê Deus agir na sua casa, na sua família, não te falta nada. A saúde, o suporte de Deus, Deus falando contigo, Deus te orientando, Deus te guardando, Deus abrindo portas, Deus fechando portas. Porque às vezes nós queremos que Deus só abra portas. Quantas vezes Deus fecha a porta para nós, para nos ensinarmos o caminho que temos que trilhar? Porque Ele sabe o que é melhor para nós. E quantas vezes Deus endurece o nosso coração para nos ensinar também, como endureceu o coração de Faraó e ensinou a Faraó. Deus é um Deus que trabalha não em linhas tênues de homens. Deus trabalha na linha dele e não vai mudar, porque Ele é soberano. É o que Ele deseja, é o que Ele quer para mim e para você como melhor. Eu quero apresentar em segundo lugar para você os quesitos necessários que tornam uma igreja viva dentro do texto. Porque uma igreja viva é uma igreja dinâmica, uma igreja ativa, uma igreja eficaz e cumpridora dos seus objetivos a nível espiritual e material e humano. E os quesitos necessários para se tornar uma igreja viva: primeiro, não adianta eu ter desejos e não ter atitudes. Não adianta eu querer as coisas, mas não posicionar a minha vida para aquilo. Não adianta eu querer e dizer coisas, mas eu não me posiciono dentro daquilo que eu falo. Um dos grandes pregadores do mundo, Billy Graham, ele escreve um livro e ele diz o seguinte: aquilo que você prega, a Bíblia que você prega, não pode ser mais santa que você. Ou ele quis dizer que aquilo que você prega é o que você vive, não apenas de falácia, não apenas de balbuciar palavras, mas você vive o que você prega. Só tem poder no mundo espiritual o que eu ministro quando eu vivo aquilo que eu estou ministrando. Eu primeiro preciso viver. E aí você encontra os desejos com atitudes. Quando você observa a primeira atitude da igreja apostólica: obediência a Cristo. Essa igreja ficou em Jerusalém até que do alto ela fosse revestida de poder. Se eu quero bênçãos de Deus, eu devo estar em Jerusalém. O que significa estar em Jerusalém? Eu devo estar aos pés de Cristo. Não vou dizer que você tem que estar dentro da igreja, porque as quatro paredes não te salvam, mas as quatro paredes são importantes para a tua comunhão com Deus também. Porque a comunhão com Deus, ela é refletida na comunhão com o teu próximo. Se você não é capaz de ter comunhão com o teu próximo, muito menos você é capaz de ter comunhão com Deus. Uma coisa está entrelaçada à outra.
comunhão com Deus é refletida na tua comunhão com o teu próximo. Então, na verdade, eu preciso estar em Jerusalém, obedecer a Cristo, porque é na minha comunhão com o meu próximo que eu expresso o meu amor por Deus. Não é fácil conviver com um Pedro, não é fácil conviver com um Judas, não é fácil conviver com um Tomé, que é incrédulo, um Judas que é traidor, com um Pedro que é arrogante, com um João que diz que é do amor, mas fala para não morrer, mas estão convivendo juntos, porque quando convivemos juntos com as nossas diferenças, nós somos treinados por Deus para melhorar, para crescermos naquilo que eu sou débil e você é forte, aquilo que você é forte suplanta e ensina naquilo que eu sou débil. E o que eu sou forte, ensino a você naquilo que você é débil. Então, na verdade, nós crescemos mutuamente, e isso se chama mutualidade, o que muita gente não entende de igreja. Igreja não é reunião de estar aqui defendendo teorias teológicas de Calvino ou de Armínio, mas igreja é lugar de nós superarmos as nossas próprias debilidades, a completude dos nossos desejos que psicologicamente eu preciso suprir quando eu me relaciono através de uma relação saudável com o meu próximo. Igreja é suprir necessidades. E quando eu entendo isso, eu estou dentro daquilo que Atos 1,14 diz. Eles buscavam isso. Buscavam primeiro com unidade de propósito. Eu tenho que ter propósito para a minha vida. Tem pessoas que chutam para tudo quanto é lado. Eu preciso ter um propósito. Para que Deus me trouxe para cá? Para que Deus me chamou para ser um cristão? Qual é o que Deus quer da minha vida? Qual é o dom que Deus me deu e o que Deus quer que eu seja? Eu tenho que ter propósitos. Eu tenho que saber o que Deus quer para mim. Não posso viver como andarilho, de lado a lado, achando que Deus está falando ou tecendo comentários que Deus falou. Deus não está falando nada para muita gente que está dizendo que Deus falou. Entenda que você precisa viver sob parâmetros bíblicos, viver aquilo que a palavra ensina, buscar a mesma coisa, o mesmo objetivo em Deus, porque isso é ser igreja. Eles buscavam na oração, oravam o tempo todo. Vida cristã se faz com os joelhos sangrando. Se você quer que eu metaforicamente traduza isso, eu quero dizer para você que vida cristã se faz com vida de joelho de oração, tempo de oração, gastar tempo com Deus. Em vez de ficar perdendo tempo com conversas que não prestam, e já preguei sobre o poder das palavras aqui, tire tempo com oração, vai orar, vai pedir a Deus, vai ter intimidade com Deus, peça e entenda o que Deus quer para a tua vida. Ore, ore e ore, tenha tempo de oração. Quanto mais eu oro, mais comunhão eu tenho com Deus. E eu vou dizer para você, não precisa orar de joelho não, porque você poderia dizer assim: pastor, eu tenho artrose, não dá para dobrar o meu joelho. Eu digo, meu irmão, ora deitado, sentado, em pé, como você quiser, mas ore. Tenha uma vida de oração, porque os maiores homens de Deus, e a vida cristã, ela é feita com uma vida de oração. Jesus, sendo Jesus, tirava tempo de oração. Eu preciso tirar tempo para orar. Terceiro, perseverantes. A perseverança está estritamente coadunada aos quesitos anteriores. Estão juntas a esses quesitos. Unidade de propósito e oração deve ter a perseverança. Perseverar. Perseverar, perseverar, perseverar. Não desanime, persevere. Não saia do foco, persevere. Esteja visualizando Cristo, persevere. Entenda, pode ser que demore a tua história,
pode ser que demore aquilo que você está orando a Deus para que aconteça na sua vida. Eu vou dizer para você, Caleb demorou 40 anos para receber a Hebron como promessa, mas a força dele era tão qual a força quando ele recebeu a promessa há 40 anos atrás. Não esmureça, se tu tens promessa de Deus, persevere, não abra mão, porque isso é um indicativo daqueles que vivem uma igreja viva, aqueles que são vivos. Precisamos estar cheios do Espírito, viver uma vida verdadeiramente envolvida com Deus. Infelizmente, a institucionalização da igreja destruiu o foco elementar daquilo que for ensinado por Cristo Jesus. O pentecostalismo, o catolicismo romano, o misticismo e o animismo indígena fizeram uma miscigenação, uma mistura de ideias e criou o evangelho que vemos hoje, de crentes pragmáticos que gostam de respostas rápidas, de crentes que simplesmente não consultam Deus, mas consultam as suas filosofias, os seus entendimentos, ou o que acham ou deixam de existir ou de achar. Na verdade, consultamos Urim e Tumim, consultamos a Deus, consultamos ao Espírito Santo e somos guiados pelo Espírito Santo. Uma igreja que vive Cristo é uma igreja guiada pelo Espírito de Deus. Ela não é guiada por pastor, ela é guiada por Deus, porque o pastor também é guiado por Deus. Já disse e volto a repetir, a igreja aqui, eu não sou pastor da igreja, eu estou pastor da igreja. Os dois verbos são diferentes. Ser é uma situação de vitalícia como aquele que manda e é o dono dela e é o monarca dela. Estar é uma questão de condição e de tempo. Então eu estou pastor até o tempo que Deus permitir que eu esteja como pastor. Quem é pastor na igreja é Cristo Jesus. É Ele que dá ordem, é Ele que nos orienta, é Ele que nos ensina, é Ele que direciona a igreja e é Ele que nos conduz. Então precisamos viver isso, abandonar a nós mesmos, não valorizarmos ao pragmatismo, a deixar a gestão empresarial na condução daquilo que achamos que é a verdade, deixar a ênfase da teologia, da literatura calvinista ou arminiana, e centralizarmos o nosso foco em Cristo, no amor que há em Cristo e naquilo que queremos viver em Cristo Jesus. Não estamos aqui para desvalorizar a ninguém, nenhum membro está aqui para desvalorizar ninguém. Estamos aqui com o mesmo propósito, brigamos para o mesmo propósito. Nós queremos ver Deus salvar essa comunidade em nome de Jesus. E as pessoas a quem Ele quer usar sou eu e você. Ele não quer usar os anjos porque os anjos estão fora desse processo. Eles querem usar eu e você. O segundo ponto desses quesitos é a fidelidade a Deus nos desafios. Irmãos, uma igreja não está imune a problemas e desafios. As perseguições e discordâncias sempre existirão dentro da igreja. Afinal de contas, eu estou casado há 18 anos com a minha esposa. E até hoje eu tenho discordâncias naquilo que pensamos. Convivemos dentro do mesmo teto há 18 anos. A priori nos conhecemos bem, porque temos uma relação entre marido e mulher, nos unimos para um mesmo objetivo, do fruto dessa união vieram 3 lindas meninas, queremos continuar a nossa vida
até a velhice, se Deus permitir. E se ficarmos casados mais de 50 anos, chegaremos ao final e teremos discordâncias, e veremos que nós não pensamos iguais, apesar de estarmos unidos e juntos. Tem coisas que ela pensa que eu não concordo, e tem coisas que eu penso que ela não concorda. E nos ajustamos por um amor que não é um amor de Deus. É um amor eros, carnal, e que tem um amor de Deus junto, misturado nisso. Mas na igreja, o que rege não é o amor carnal, mas é o amor de Deus. É o amor que suplanta os desafios da capacidade de aceitação do outro, daquele que te olha atravessado porque não concorda com o que você acha. Meu irmão, isso é igreja. Isso aqui não é robotizado. Não somos programados para falar uma mesma linha de parâmetros, de sinais ou de estímulos. Simplesmente nós somos seres humanos, cada um com a sua cabeça. Amém? Temos pessoas inteligentes, temos pessoas menos inteligentes, porque todo mundo é inteligente. Temos pessoas com mais dinheiro, pessoas com menos dinheiro. Temos pessoas que gostam de tomar banho e outras que não gostam de tomar banho. Na igreja tem de tudo. Tem pessoas que gostam de falar, tem outras que são reservadas e se calam. Tem umas que não estão preocupadas com nada, só querem adorar a Deus, outras estão brigando pelos cargos. Então você vê que é uma mistura de ideias dentro de 4 paredes. E vou dizer para você, para untar essas pessoas, somente o Espírito Santo pode fazer isso. Sabe por que você está aqui hoje? Porque o Espírito Santo te trouxe para estar aqui. Você não veio porque você quis, você veio porque Jesus te trouxe aqui. E Ele untou você como um tijolo é untado, e Ele sabe muito bem. Um tijolo não pode estar untado a outro se não tiver o cimento que vai fazer a amalgamação desse untar. O Espírito Santo é aquele que amalgama eu e você era o outro. Nós, igreja, saímos do reino do eu, vivemos no reino do nós, para vivermos o reino de Deus. Não somos igreja enquanto estamos no reino do eu. Então a igreja de Cristo Jesus é uma igreja que vai ter discordâncias, desafios, ideias distintas, mas nós temos um único foco: a glória de Deus. Amém? A glória de Deus. E aí você vai ter na igreja de Atos dos Apóstolos, Paulo e Barnabé que entraram em conflito teológico, 2 gigantes na teologia. Um foi para um lado, o outro foi para o outro. Lá na frente se encontraram por causa da questão de um Marcos que estava sem fazer nada. E então reuniram e falaram: nós estamos servindo ao mesmo Deus, nós precisamos um do outro. Isso é igreja. Temos nossas divergências, mas nós nos voltamos para o mesmo foco que é Cristo. Não temos preconceitos com os não-judeus. Preconceito não existe na igreja e nem deve existir. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Pastor não é melhor do que ovelha, nem ovelha é melhor do que pastor. Não tem essa. Aqui não se cria nessa estirpe. Esse tipo de nicho cognitivo não cresce aqui. Porque nós vivemos uma igreja que quer a glória de Deus, com todas as nossas dificuldades, com todos os nossos problemas, com todos os nossos erros. Nós superamos erros uns dos outros para chegarmos a Cristo, para vivermos Cristo. Então a finalidade nossa
nos desafios na igreja, é ajudarmos a sair uns aos outros da mesmice. Talvez você tenha um pastor, que seja eu, hoje, que tenha 10 talentos e você sentado no banco tem 50 talentos. Meu irmão, respeite o teu pastor com 10 talentos e ajude o teu pastor a chegar nos 50 que você tem. Isso é igreja. É quando nós somos capazes de levar o outro a sair da mesmice, ou da infantilidade, ou da incapacidade do crescimento espiritual. Ser igreja é aperfeiçoar a fé, é estar fincado e firmado em Cristo, é sermos projetados como filhos de Deus, como aqueles que vivem a verdade e a palavra de Deus. Não vivemos em função daquilo que dizem, vivemos em função daquilo que nós queremos ser, crentes em Cristo Jesus, filhos de Deus. Em terceiro lugar, como quesito para uma igreja viva, é manutenção, fazer a manutenção da glória de Deus. E olha, no texto de Atos 2, 42 a 47 que lemos, queremos manter a glória de Deus? Então vai aqui umas dicas do texto em Atos 2, do versículo 42 a 47. Primeiro, persevere na doutrina dos apóstolos. Falei isso aqui uma vez e vou repetir hoje. Deus estabeleceu dons ministeriais na igreja. E os dons ministeriais na igreja, segundo Efésios 4:11, são os apóstolos, que deixou o seu curso ao longo do processo, terminando em Paulo. Profetas, evangelistas, pastores e mestres. São apenas 5 dons ministeriais. E a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 12 em diante, que Deus colocou esses dons ministeriais, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que possam chegar à estatura, à medida da fé em Cristo, para que cresçam ajustados, para que não sejam levados em roda de doutrinas. Então, queridos, nós não temos apóstolos, não temos profetas, não temos evangelistas, talvez tenhamos mestres, mas temos pastores. Pastores da igreja são os que Deus levantou para guiar a igreja. Tua função como membro é orar pelos pastores da igreja, é clamar a Deus pelos pastores da igreja, é orientar e ajudar os pastores da igreja a administrar a igreja. A função de uma igreja viva é estar unida ao líder, e a Bíblia diz: obedecei aos vossos pastores, porque eles vão dar conta de vocês diante do Senhor. Eu vou dizer para você, você não dará conta da outra ovelha que está do teu lado, não. Você está ao lado da sua mulher, mas você não dará conta dela diante de Deus. Mas eu, como pastor, darei conta de vocês, darei conta da minha esposa e terei que dar conta da minha própria vida com o Senhor. O pastor Charles e o pastor Alexandre, que são pastores da igreja, da mesma forma. Então, queridos, Deus colocou pastores, persevere na doutrina e no ensino daquilo que os pastores estão ministrando para a igreja. Ouçam, estejam atentos, vislumbrem isso. Segundo, perseveram na comunhão. Uma igreja viva, ela persevera na comunhão. Queremos manter a glória de Deus? A comunhão é a base de tudo. É olhar para o outro sem olhar as diferenças dele, sem julgamentos. Eu não tenho capacidade de julgar ninguém, ainda que a pessoa tome uma atitude estranha. Coloque-se no lugar dele, seja empático. Procure saber por que está agindo assim, o que está acontecendo. Nós somos igreja. A comunhão é procurar saber o que o outro precisa, é querer estar no lugar do outro, é tentar ajudar o outro. Agora, interessante é que nós queremos ser a pitonisa de Engedor às vezes. Queremos descobrir o que existe na calota craniana do nosso irmão. Sabe por causa de quê? Nós não falamos.
nós entubamos, nós ficamos calados, permitimos que aquilo que nos incomoda nos corroa como um câncer, permitimos que aquilo que está dentro de nós nos corroa como uma gangrena, permite que aquilo que está dentro de nós nos consuma como uma septicemia, e vamos enfermando até culminarmos na morte. A Bíblia diz: falai a verdade uns aos outros, para que podeis sarar. Queremos estar sarado, queremos ver a glória de Deus, falemos a verdade, porque é a única forma de nós vivermos o Evangelho como ele é. Persevere no partir do pão, divida com seu irmão, persevere na oração, esteja junto em tudo e em comum. Isso é unidade de propósito. Uma igreja viva, ela vive unidade de propósito, ela tem um propósito. Nós temos propósito diante de Deus. Hoje vocês são o início, podemos dizer, da igreja. Essa igreja será da vida na vida. Nós temos propósito com Deus, e o propósito com Deus, Deus nos dará esse terreno, Deus nos dará esse pavilhão. Você acredita nisso? Eu nunca tive visão de Deus e não quero ter, mas costumo utopizar, se é a palavra certa. Na minha cabeça eu formo uma ideia de ver pessoas entrando dentro da igreja clamando por Jesus, por uma igreja que ama e quer viver Cristo e vive Cristo, de uma comunidade rendida a Cristo Jesus, de uma igreja que chegou pequenininha como um botão de rosa e desabrochou como uma rosa no seu maior fulgor. Deus tem propósitos para mim e para você nesse lugar. Por isso que existem as diferenças, as adversidades, porque o adversário trabalha para que você saia do propósito que Deus tem para a sua vida. E às vezes nós não entendemos isso. Perseverar unânime em todos os dias no templo, louvar a Deus, ser alegre, ser humilde. Queremos manter a glória de Deus, precisamos cumprir esses quesitos que estão em Atos capítulo 2, versículo 42 a 47. E aí, para finalizar essa mensagem de hoje, para você que é a igreja viva vida na vida, uma igreja viva, nós somos uma igreja saudável. Eu tenho alegria de ter uma igreja como a vida na vida, não por posse, mas por Deus me dar a oportunidade de pastorear uma igreja que ama a palavra de Deus, que não tem desavenças, que está buscando o aperfeiçoamento do amor, que falha, mas se levanta e quer continuar. Sabe como Deus vai nos responder a isso? É o terceiro ponto. A resposta divina a uma igreja viva. Diz a Bíblia que Deus acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. A Bíblia não está dizendo que a igreja fazia estratégias para conseguir pessoas. A Bíblia não está dizendo que a igreja de Atos fazia e gastava dinheiro para chamar a atenção das pessoas. A Bíblia não está dizendo que a igreja gastou muito dinheiro para torná-la mais bonita e suntuosa, para poder as pessoas virem e se sentirem confortáveis. A Bíblia não está dizendo que o acréscimo de pessoas à igreja se deu porque só eram pessoas inteligentes. Não, nada disso. Os marqueteiros, os marketbusters que existem para as igrejas americanas gastam milhões em propagandas de marketing para poder adereçar a um Cristo que possa chamar a atenção.
Tem igrejas hoje que tem hologramas dentro dela, o pastor prega e prega o holograma dele nas laterais. Para chamar a atenção, a Bíblia está dizendo que era Deus que acrescentava à igreja os que tinham que ser salvos, porque a igreja mantinha a glória de Deus. O nosso objetivo é a glória de Deus, é vivermos uma vida de amor, uma vida pautada um no outro, respeitando um ao outro, intercedendo um para o outro, superando a dificuldade um do outro. Não foi assim? Queremos ser melhor do que Cristo, que conviveu com um Judas sabendo que Judas ia traí-lo, e amou Judas até o fim. Se Cristo é o nosso exemplo, aprenda a conviver com o outro, para que você seja abençoado, porque isso é evangelho. Fora disso, é apetrecho humano e adereços pessoais. Curve sua cabeça. Nós vivemos uma igreja que queremos a palavra de Deus. Temos nossas dificuldades financeiras, temos nossas dificuldades de relacionamento, temos nossas dificuldades teológicas, mas nós queremos estar juntos para o mesmo propósito. Nós queremos ver Deus operar. Eu quero ver Deus abençoar a tua vida. Eu quero ver todos vocês ensinando pessoas chegando na igreja. Eu quero ver vocês conhecendo a Bíblia, conhecendo a Deus. As pessoas sendo ensinadas e discipuladas por vocês. Pessoas crescendo no ministério, avançando, galgando posições maiores em Deus. É isso que nós queremos para vocês. Esse é o único objetivo. Nós não estamos aqui para ganhar dinheiro. Não estou aqui para ficar rico com o ministério. Graças a Deus eu trabalho e sou formado em 3 áreas. Com todas as dificuldades que tenho fora, eu consigo sustentar minha família. Nós estamos aqui não é para isso. Não é para mostrar às outras igrejas que somos a mais bonita ou a melhor. Nós estamos aqui para ver Deus salvar esta comunidade. E nós queremos ser o canal de Deus para que essa comunidade seja salva. Você é canal de Deus.